Shop TV, a gente está dando início a mais um programa. Tô aqui no Pier da Jacaré Marina. Olha só, a gente está aqui nesse lugar especial. Abraço pro Lula lá, meu amigo. E a gente vai falar a matéria especial hoje que tem a ver com esse universo aqui que são as lanchas. Pois é, a gente está aqui fizinho de tarde, daqui a pouco tem pôr do sol, muitas embarcações chegando por causa da maré nessa época de feriado aí, de carnaval que teve, e é alta temporada também. As embarcações, elas vão lá para Areia Vermelha, vão para outros locais e olha só, transitam entre uma localidade e outra. Por exemplo, vai para Areia Vermelha e depois atraca em um outro lugar. E no meio desse processo, muitos, às vezes, proprietários das embarcações, muitos marinheiros, deixam a churrasqueira acesa para não gastar o carvão, não ter que acender o fogo de novo no outro ponto. Você sabe do risco que é navegar com a embarcação desse jeito? Pois é, a gente vai falar sobre isso na matéria especial do programa de hoje. A gente está começando agora, tem bastante assunto. A gente também tem matéria especial da Daiane falando aí com uma dermatologista especialista, uma das terapias, um dos tratamentos que ela faz, é especialista em melasma, e as mulheres sofrem aí com melasma, as manchas na pele. Ela vai falar sobre tudo isso. Tem bastante conteúdo, bastante informação para você. Mar Shop TV vai ao ar todo sábado, às 8h30 da manhã, 8h35 da manhã, aqui no Canal 10, agora não é mais TV Manaíra, agora muda para TV Norte, isso mesmo, vem novidade por aí, bastante coisa boa e a gente vai conversando com você. Ao longo do tempo a gente tem muita coisa para mostrar. Fica com a gente, chegou agora, não vai poder ficar até o fim, você já sabe, tem um QR Code no canto da tela, você aponta a câmera do seu celular, vai lá pro nosso canal oficial do YouTube e assiste à vontade. Mas fica com a gente porque tem bastante conteúdo bom no programa de hoje, é Mar Shop TV, vamos junto! A Mar Escola Náutica, se você tem uma embarcação, quer adquirir ou se quer pilotar uma embarcação, precisa de habilitação e tem que fazer com a melhor. Primeiro porque são homologados na Marinha, homologados na Capitania dos Portos, são uma das mais experientes aqui da nossa região e eles têm embarcações próprias, lancha, jet ski, equipe especializada para fazer a aula teórica, primeiro fazendo toda a orientação com a apostila própria e todo o contexto de treinamento, depois a aula prática e a prova prática aqui dentro d'água nas embarcações próprias e depois o acompanhamento na Capitania dos Portos para a prova teórica, finalizando em entre 10 e 15 dias você já tem a sua habilitação. É isso mesmo, dá tempo, tem que ser agora. Entre em contato, tem QR Code aqui embaixo, tem endereço no canto da tela, vem para cá porque a gente está falando da melhor. A Mar Escola Náutica, o lugar de você tirar a sua habilitação e tá prontinho para navegar agora mesmo. Boatlux Cotas Náuticas, chegou a hora de você realizar o seu sonho e ter uma embarcação como esta. Dá uma olhada, tô aqui a bordo de um GTI SE 170, são 170 HPs e dá uma olhada que jet lindo nessa cor nova, linha 2025 da Seadu. Ele já vem com painel digital, som premium, escada de embarque, sistema Link, completinho, 3 lugares para você pegar e sair navegando. E quanto é que você gasta para ser um dos cotistas e já poder navegar na sua embarcação? Isso mesmo, você dá R$12 mil de entrada e o restante paga em 24 parcelas iguais de R$ 812,50. Isso mesmo, vem agora. Boatlux Cotas Náuticas é a maneira inteligente de você ter a sua embarcação e já curtir a partir de agora. Então vem! É dica do Mar Shop TV. Pra quem navega de lancha, a gente tá aqui com o Erinaldo. Erinaldo, tudo bem? Como é que tudo bem, sim, graças a Deus. Faz tempo que você é marinheiro? Sim, desde os 14 anos de idade. Olha aí, não vou nem perguntar a idade, mas já faz uns aninhos bons. Faz sim, já, 20 e poucos anos já. Olha aí, 20 e tantos anos navegando. E tem uma coisa que muita gente não sabe do risco que tá correndo. Eu vejo gente chegar pra cá, turista, que quer alugar um barco, e às vezes o turista fica insistindo para um cuidado que muita gente não sabe o tamanho, a dimensão do problema que é navegar com a churrasqueira acesa. Porque aqui, olha só, as pessoas saem daqui das marinas, fazem os passeios, normalmente vão para Areia Vermelha quando a maré tá boa, a maré tá baixa, vão para outras localidades, prainha, tudo mais, e depois vêm para o pôr do sol do Jacaré e terminam de novo aqui no Pier, né? E aí, muita gente faz isso e na tentativa de economizar o acendimento da churrasqueira ou economizar carvão, navega com a churrasqueira acesa. Isso é um risco, não é? Com certeza, com certeza. A gente mesmo aqui, a providência da gente, assim que a gente sai de Areia Vermelha, a gente já manda o proeiro apagar a churrasqueira. Tem que apagar. Tem que apagar, de todo jeito. Vai pra prainha, na prainha, se for preciso, a gente acende de novo. Acende novamente. Pra não correr o risco, que já aconteceu em outra embarcação que eu trabalhei, inclusive em Recife, a gente deixar acesa e pegar fogo
porta-melo do barco, entendeu? Olha só o tamanho do piso. Já passou por isso? Já passei por isso, então a gente sempre se Era uma previne. embarcação desse tamanho ou não? Era menor? Desse mesmo porta aqui, 50 Olha pés. aí, olha aí, uma embarcação de 50 pés, que a churrasqueira é fechada. Tem umas outras que são menores, que a churrasqueira ainda é menorzinha. Aquelas lá é mais arriscado ainda, né? Com certeza, com certeza. Sempre é bom o marinheiro sempre apagar, né? A providência é essa, sempre apagar para não correr o risco de acontecer um incêndio, né? Inclusive, isso é instrução da Capitania dos Portos, instrução da Marinha, tem que ter esse cuidado. Às vezes a economia é tão besta, porque na verdade apaga lá, é só aquele carvão que tá dentro da churrasqueira, bota de novo, rapidamente o marinheiro vai lá e acende, é tão fácil, né? Que custa gastar um acendedor num passeio? Pois é, não vale a pena correr esse risco. E na verdade, me fala uma coisa, por exemplo, essa embarcação, onde é que tá o tanque de combustível dela? Fica mais à frente aqui, por trás do porta-melo aqui. Tá, as embarcações menores, as lanchas menores, o tanque, a parte é embaixo, né? Isso. Olha só o tamanho do risco. Então, se houver esse incêndio, esse pequeno incêndio, rapidamente pode A acessar. parede de fogo já era, é inevitável, o incêndio é ligeiro demais. Olha só a dimensão do problema. Meu amigo, obrigado pelas informações. A gente está falando com um navegador, com um marinheiro experiente. Então tá aqui todos os dias. Você navega praticamente todo fim de semana? Todo final de alguma semana, coisa, todo né? final de semana sempre a gente tá navegando. Isso aí, que maravilha. E a gente está falando de dica para você que tem embarcação ou até quem aluga a embarcação precisa desse cuidado. Obrigado mais uma vez. E olha só, o Mar Shop TV traz sempre o melhor da informação desse segmento náutica, super importante para você. Tem mais informação. E tem barco que é de locação e a gente precisa entender a responsabilidade de estar numa embarcação que tem fogo, que tem churrasqueira. Estou aqui com o Michel. Tudo bem, Michel? Tudo bem, tudo jóia. Jóia. O Michel tem uma empresa especialista aí em locação de embarcações. Quantos barcos tem hoje na tua empresa para locação? Então, hoje a gente está com em torno de uns 30 barcos disponíveis para locação. Ok. Então tem barcos próprios, barcos de terceiros que são associados Isso. também, tem todo um contexto. E a responsabilidade da embarcação, aconteça o que acontecer, é do marinheiro, não é isso? O barco alugado é o marinheiro que é a autoridade. Exatamente. O capitão é o marinheiro, ele fica encarregado de fazer todo o trabalho, desde o abastecimento, a condução da embarcação e manipular tudo que for necessário. A churrasqueira é um item que realmente requer um cuidado a mais, né? Porque é a carvão, então tem fogo, então realmente tem que ser bem trabalhado isso aí para que não ocorra nenhum tipo de acidente. E numa embarcação pequena, as maiores, o tanque ainda fica um pouco mais distante, mas uma embarcação pequena, o tanque está praticamente embaixo da churrasqueira, né? Assim, o acesso é muito próximo. Por isso é importante ter esse cuidado, não é dessa forma? Sim, sim. E tem embarcações pequenas, né, de 19 pés, que todas as embarcações, dependendo do tamanho, elas têm a churrasqueira. Sim. E aí realmente é como você disse, a churrasqueira ela fica próxima ao tanque de combustível, porém, como o marinheiro ele já é treinado, orientado a fazer da forma correta, então não tem risco, porque ele vai fazer tudo da forma que tem que ser feito. Sim, já tem instrução para isso. Instruções, isso. Agora me fala uma coisa, uma pessoa fez uma locação, uma família pegou aí 8, 9, 10 pessoas, querem fazer uma locação no barco, chegam aqui e alugam um barco. Na verdade, essas pessoas não manipulam em nada churrasqueira, essas coisas, é só o marinheiro, não é? Exatamente, o cliente vem apenas só para o lazer, era a parte de navegar e a responsabilidade todinha do marinheiro. Sim, e daí também a orientação de segurança que quem está dando é o próprio marinheiro. A gente conversou ainda há pouco com um outro marinheiro já há muitos anos experiente, ele estava falando disso. É perigoso. Ele mesmo contou que já passou por uma situação como essa, né, no outro local que ele morava e trabalhava, e a gente sabe que existe o risco, existe o perigo. E a economia é só um acendedor. Acho que não vale a pena, não é assim? Exato, realmente para poder fazer acender a churrasqueira, a gente manipula com... Tem algumas pessoas que manipulam com um acendedor portátil, né? Sim. Que é a forma correta. E tem as pessoas que manipulam de forma artesanal, né? Levando gasolina, álcool, que realmente não é o recomendado. Não é recomendado, pode escorrer, pode estender a chama para um outro local e correr maior risco. É isso, a gente está falando de instrução e orientação técnica. A Marinha, inclusive, dá essa orientação, que não pode, tem que tomar cuidado com isso. E é por isso que a gente está tratando desse assunto. Obrigado, Michel. Nada, estou à disposição sempre. Isso aí. E a gente está trazendo informação que é para você que gosta desse universo da navegação. Fiquei escuro aqui porque fiquei contra a luz, mas dá uma olhada aqui, que lugar bonito. Olha só, eu tô com o Eduardo da Boatlux. A Boatlux, as embarcações, elas têm grupos, né, de coproprietários. Isso. E aí todo mundo é dono. E aí como é que fica? A responsabilidade é do proprietário do barco. Mas a manipulação da churrasqueira é o marinheiro que faz, não é assim? Isso. Dentro da nossa infraestrutura, a gente chama o marinheiro de assessor de lazer. Justamente porque é a pessoa que vai trabalhar com o churrasco, que vai trabalhar com servir as bebidas, que é a pessoa que vai assessorar o pessoal dentro da embarcação. Certo. E aí,
consequentemente, a gente sabe que a pessoa se sentindo proprietária, às vezes ele tenta, como é que eu vou dizer? Ele tenta mostrar essa autoridade, querendo, às vezes, dar uma diretiva que o capitão do barco, naquele momento, que é o marinheiro, ele não pode permitir, porque tem legislação, não é assim? Isso, né? Além de ser uma normativa, né, da capitania, da marinha, existe também a questão do risco da integridade física de seres humanos que estão dentro da embarcação e também da embarcação, né? E a gente está falando de uma quantidade de pessoas que estão ali. Agora, fala de uma coisa importante, Eduardo. Se a churrasqueira não for apagada e o barco vai se movimentar, tem a incidência daquele vento forte. O braseiro ali vai começar a encandecer, não é assim? E o risco é muito mais do que, não vai pegar fogo, não vai incendiar, mas vai jogar faísca para tudo que é lado, não é dessa forma? Na hora que o barco está em movimento, mesmo que a churrasqueira esteja fechada, ela entra rajadas de vento ali na churrasqueira e faz com que o carvão comece a crepitar. E nessa crepitação do carvão, começa a voar estilhaço de carvão incandescente para tudo quanto é lado. E aí isso pode bater no olho de uma criança, isso pode bater no olho de um adulto, pode bater no cabelo de uma pessoa e queimar o cabelo. Isso pode... até os tapetes do barco, né? Os tapetes, as tecas do barco são inflamáveis. Tudo no barco é inflamável. Sim. Então, assim, é muito risco. Sim. Né? Agora, é muito risco do ponto de vista dos bens materiais e do bem maior que é a vida, né? A vida, pois é. Das pessoas, né, dentro da embarcação. Isso mesmo. E por isso que existe a normativa, como o Eduardo falou. E a gente está falando de segurança porque a gente quer curtir. Um lugar maravilhoso como esse tem que ter o lazer, tem que ter a diversão e evitar o risco é o melhor caminho, né? Sim, isso. E não custa nada, né? Saiu de areia vermelha, apaga a churrasqueira, vai pra prainha, acende ela de novo, veio pro pôr do sol, acende ela de novo. Não custa nada. É um custo muito baixo pro risco que se quer correr. É bom hábito, né? Acho que são os bons hábitos, exatamente. É um bom hábito, é um bom senso, né? Da pessoa ser prudente. Isso aí. Né? Obrigado, Eduardo, pelas informações. Beleza, estamos aí à disposição. Maravilha. Por isso que a gente está trazendo essa informação, porque vale a pena, a gente quer que você curta, aproveite bem. Afinal de contas, a gente está num lugar maravilhoso, né? A gente tem que curtir tudo isso, cuidando do bem maior que é a vida. É isso aí, continua com a gente. É Mar Shop TV. Amada Escola Náutica, se você tem uma embarcação, quer adquirir ou se quer pilotar uma embarcação, precisa de habilitação e tem que fazer com a melhor. Primeiro porque são homologados na Marinha, homologados na Capitania dos Portos, são uma das mais experientes aqui da nossa região e eles têm embarcações próprias, lancha, jet ski, equipe especializada para fazer a aula teórica, primeiro fazendo toda a orientação com a apostila própria e todo o contexto de treinamento, depois a aula prática e a prova prática aqui dentro d'água nas embarcações próprias e depois o acompanhamento na Capitania dos Portos para a prova teórica, finalizando em entre 10 e 15 dias você já tem a sua habilitação. É isso mesmo, dá tempo, tem que ser agora. Entre em contato, tem QR Code aqui embaixo, tem endereço no canto da tela, vem para cá porque a gente está falando da melhor. Amar Escola Náutica, o lugar de você tirar a sua habilitação e tá prontinho para navegar agora mesmo. Boatlux Cotas Náuticas, chegou a hora de você realizar o seu sonho e ter uma embarcação como esta. Dá uma olhada, tô aqui a bordo de um GTI SE 170, são 170 HPs e dá uma olhada que jet lindo nessa cor nova, linha 2025 da Seadu. Ele já vem com painel digital, som premium, escada de embarque, sistema Link, completinho, 3 lugares para você pegar e sair navegando. E quanto é que você gasta para ser um dos cotistas e já poder navegar na sua embarcação? Isso mesmo, você dá R$12 mil de entrada e o restante paga em 24 parcelas iguais de R$ 812,50. Isso mesmo, vem agora. Boatlux Cotas Náuticas é a maneira inteligente de você ter a sua embarcação e já curtir a partir de agora. Então vem! É M de Mar Shop, é M de mulher. E hoje eu vou falar sobre um problema que atinge muitas mulheres, inclusive eu, o melasma. Você sabe o que é o melasma? Você sabe por que atinge as mulheres? Qual é a causa? Eu vou falar hoje com a dermatologista, a doutora Gabriela, é especialista em pele e a gente vai falar sobre os cuidados, porque a gente está exposto ao sol, a gente está sujeito a de repente piorar o quadro. Será? Vamos falar sobre isso, tem matéria e muito conteúdo sobre o assunto.
Olá, Daiane. Então, o melasma é bastante frequente, principalmente nessa época do ano, né? Acabou de passar o verão. E ele é caracterizado por aquelas manchinhas acastanhadas na pele, manchinhas marrons, que se apresentam principalmente no rosto. E ele é uma doença crônica que tem como principal vilão o sol. Então, vamos falar sobre todos os detalhes dessa doença tão frequente aqui no consultório. Vamos falar sobre sol, vamos falar quais são os principais fatores causadores da doença e o que nós podemos fazer para nos proteger melhor. E o sol? A gente está numa região onde tem muito sol, e João Pessoa principalmente, né? Porque é o lugar onde o sol nasce primeiro. Então a gente está sempre exposto e no passeio a gente acaba ficando exposto muito mais tempo. Mesmo quem não está direto no sol tomando sol, mas está no barco, por exemplo, tem a maresia, né? Tem todo o bafo, digamos assim, que o sol traz. Será que ele é um vilão? Será que ele piora ainda mais o quadro do melasma? Então, muito se estuda sobre o melasma e um dos piores vilões que a gente sabe que está totalmente relacionado com o melasma é o sol, tá? A radiação UVA, UVB. Então, a radiação ultravioleta, ela tem a capacidade de estimular a produção dessas manchinhas, certo? Então, a gente tem o UVA, que provavelmente é o maior responsável pelo surgimento das manchas, o UVB, que está também relacionado pela hiperpigmentação, mas principalmente com o câncer de pele, o infravermelho, que faz aquela sensação do calor, como ela falou, do mormaço, e tem também a luz visível, tá? Que muitas vezes a gente acha que a luz visível ela é presente apenas nas telas, como a luz azul, mas ela também está presente na radiação solar. E eu tô vestindo um Breza Brand, que me veste aqui pro programa. Obrigada, Breza, me deixar bonita aqui. Esse lookinho navy, né? Pra combinar com o nosso programa. E aí, doutora, protetor facial, me diz, resolve para o melasma? Sim, com certeza. O protetor solar é o nosso principal aliado contra o melasma, tá? E como é que deve ser esse protetor? Protetor solar com fator alto, FPS alto. Geralmente a gente fala acima de 30, mas no caso dessa maior exposição, você precisa pelo menos um FPS maior do que 70. Lembrar também de utilizar um protetor com cor para ter essa proteção contra a luz visível. Você pode usar também a maquiagem, que serve para camuflar essas manchinhas também. E lembrar de uma coisa muito importante, que é a fotoproteção oral, que nem todo mundo conhece. A gente tem um comprimido, uma medicação que pode ser tomada para lhe deixar mais protegido do sol. Então a gente utiliza bastante no tratamento contra o melasma. Eu particularmente não gosto do meu melasma, das manchas que ficam no meu rosto. Eles ficam muito próximos das minhas sardas, que eu gosto, inclusive, que estão até na moda, né? Tem gente fazendo maquiagem aí, fazendo uma sarda fake. Mas se eu cubro, a maquiagem acabou cobrindo também as minhas sardas e como são muito próximas, acabam ficando muito mais escuro. No meu caso, eu não gosto e também para parecer mais bonita aqui para vocês, eu acabo aderindo à maquiagem, assim como muitas mulheres. E a maquiagem é um jeito de camuflar? Existe algum produto que seja benéfico ou ele pode ser também um vilão na hora de cuidar da pele e cuidar do melasma? Já vou começar com a frase: mancha protegida é mancha coberta. Então a maquiagem é um excelente aliado no tratamento do melasma, tá? Então aquela manchinha ela precisa estar bem camuflada. E aí você tem a opção de usar um protetor com cor, com uma alta cobertura, a gente tem vários disponíveis aí no mercado, ou você pode fazer uma camada de protetor sem cor e por cima você vai aplicar a sua maquiagem de preferência. Mas você está corretíssima, viu? Tem que sim proteger essa manchinha, tem que deixar a manchinha bem coberta. Isso aí faz parte, inclusive, do tratamento do melasma. E para finalizar, doutora Gabriela, dicas valiosas para as nossas telespectadoras. O que a gente pode fazer, o que a gente pode levar para curtir o passeio náutico protegida, bonita e longe do melasma? É isso aí, Daiane. Então eu vou deixar para vocês aqui o que é essencial para curtir um passeio aí maravilhoso de forma protegida. Primeiro, lembrar da proteção física, tá? Utilizar a camisa de proteção UV, um chapéu, o óculos, tudo isso vai auxiliar nessa proteção, além do protetor solar, que a gente já falou bastante, certo? Uma outra dica é lembrar da reaplicação
reaplicação desse protetor. Não adianta passar protetor antes de sair de casa e depois de 2, 3 horas não lembrar de reaplicar. Tem que reaplicar sim. Você pode fazer isso com o próprio protetor solar, pode fazer isso através de um protetor na forma de pó compacto. A gente tem muita bruma. A dica da bruma é muito boa. Além da bruma protetor, você pode ter uma água termal, né, para aliviar um pouco essa sensação de mormaço, de calor. Ela refresca bem a pele, lhe deixa mais protegida. E por fim, não esquecer de se hidratar bastante, tomar muito líquido para não ter uma desidratação e levar uma piora da sua pele, né? Uma descamação ou deixar a pele mais irritada. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês hoje e espero que tenham gostado de todas as dicas. E aí, gostou da matéria? Espero que tenha servido para você, como serviu para mim também, porque como eu disse, eu tenho esse problema, né? E se você perdeu, não tem problema. Tem um QR Code aqui na tela, é só você seguir o nosso canal do YouTube, segue a gente também nas redes sociais e a gente já está preparando conteúdo para o próximo programa que você vai gostar, que é tudo pensado com muito carinho para você. Eu espero você lá. Um beijo! Isso aí, a gente está encerrando mais um programa. Olha só, estou aqui na Jacaré Mariner, estou aqui apresentando aí um pouco do nosso conteúdo do programa de hoje, a abertura do programa a gente fez aqui. Estou vestindo de Flow, que é a nossa parceira aí, anunciante do programa com a gente, sempre fazendo aí, olha só, os trajes que eu visto aqui no programa, trajes náuticos. Vale a pena conhecer a moda da T-Flow, ok? Lá no GC tem os dados dele, lá no Instagram, venha conhecer. E obrigado por estar com a gente no programa de hoje. Se você chegou agora e não deu para assistir, olha só o que a gente falou no programa de hoje. Falamos sobre embarcações, o uso das churrasqueiras nas embarcações. Muita gente faz errado. Vai para Areia Vermelha, depois quer ir para outro local com o barco e aí deixa a churrasqueira acesa. Não pode, sabia? Tem que ter um cuidado especial. Vale a pena você assistir, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Também na informação do programa de hoje, a Daiane falou sobre melasma, aquele problema de pele muita gente tem, e o sol é um grande inimigo. Pois é, a gente vai poder saber aí de uma especialista como é que se trata e de onde vem, os cuidados que tem que ter. Super dica, super informação no bloco Mar Shop Mulher. Obrigado por estar com a gente, obrigado pela sua companhia. Ao longo da semana a gente prepara conteúdo, vai lá pro nosso canal oficial do Instagram também para poder nos acompanhar, porque a gente sempre traz o melhor desse segmento náutico para você. Todo sábado às 8h30, 8h35 da manhã, aqui no canal 10 TV, que agora não é mais TV Manaíra, TV Norte. Pois é, e a gente está trazendo conteúdo para você. Obrigado por estar junto com a gente, é isso aí. Boa semana!